Robôs ou máquinas industriais equipados com rodas Meccano podem fazer uma curva de 180 graus sem tomar muito espaço, enquanto muita empilhadeira normal leva muito espaço e tempo para alcançar a mesma tarefa. Considere este movimento lateral perfeito das máquinas com rodas Meccano. Isso seria tedioso de conseguir usando rodas normais. Máquinas com rodas Meccano conseguem fazer todos esses movimentos loucos, mas suas rodas nunca inclinam. Vamos ver como o Sr. Bent Erland Eilon criou este design brilhante. O brilho da roda Meccano é que ela pode produzir uma força motriz em um ângulo de 45 graus, mesmo que role como uma roda normal. Você pode ver claramente como a força motriz é gerada quando uma roda girando toca lentamente o chão. A força de atrito gerada devido ao movimento da roda faz com que a roda se mova para frente, e a força de atrito atua como uma força motriz. Em uma roda normal, essa força motriz é sempre paralela à direção da roda. Mesmo se você colocar relevos em um ângulo, a direção da força motriz não mudará. Então, como exatamente o Bent Erland conseguiu uma força motriz em um ângulo de 45 graus? Vamos falar sobre isso. A inspiração para a invenção das rodas Meccano pode ter vindo desses exemplos simples. No primeiro caso, quando você tentar transmitir uma força, você será capaz de transferir apenas uma pequena quantidade de força, porque o rolo é livre para girar. Isso é semelhante à incapacidade de um motor elétrico livremente girando para transmitir qualquer força ou potência. No segundo caso, você pode facilmente transmitir uma boa quantidade de força para o arranjo. Mantenha esses dois conceitos em sua mente ao longo deste vídeo. A luz do gênio que deu origem à invenção da roda Meccano ocorreu quando o inventor usou um ângulo de rolo entre esses dois casos extremos. Um ângulo de 45 graus. Ele usou muito desses rolos para girarem por toda a periferia da roda. As placas laterais segurarão corretamente os rolos, se você fizer algumas projeções sobre eles, como mostrado. Assim que esta roda Meccano movida a motor elétrico toca o chão, uma força de atrito é gerada no ponto de contato, como vimos anteriormente. Poderia prever o que vai acontecer agora? Vamos dividir essa força em duas direções, uma ao longo do eixo do rolo e a outra tangencial a ela. Uma vez que o rolo é livre para girar nesta direção, a magnitude do componente tangencial da força será muito pequena. No entanto, na direção axial, haverá uma boa transferência de força. Em suma, a roda Meccano, mesmo girando como uma roda normal, produz uma força de atrito ou força motriz em um ângulo de 45 graus. Agora vamos entrar na parte mais interessante deste vídeo. Design de um carro altamente versátil usando 4 rodas Meccano. A genialidade do Sr. Elon é que ele usou as rodas que acabamos de ver em dois locais apenas como rodas em linha diagonal opostas. Para as duas rodas restantes, ele usou rodas Meccano com orientação exatamente oposta. Lembre-se, não podemos obter essa nova orientação apenas girando a roda velha. As rodas diagonais devem ser fabricadas de forma diferente. Este carro vai seguir em frente, mas seu movimento será mais irregular ao invés de fluido. O problema é com os rolos, como você pode ver claramente nessas animações. Essas interferências no caminho do rolo causarão movimento brusco. Para resolver isso, o Sr. Bent Erland Eilon cinzelou algumas partes do cilindro e fez a forma curvada como mostrado, tornando a interação entre o chão e os rolos suave. Vamos ver como esta empilhadeira pode alcançar um movimento de lado perfeito. Para alcançar este movimento, devemos girar as rodas diagonalmente opostas na mesma direção e o par de rodas na direção oposta. A força de atrito ou condução produzida por todas as rodas estão marcadas aqui. Vamos fazer uma análise de força. Como você pode ver, todas as forças componentes Y são canceladas e o componente X é adicionado. O resultado líquido é um movimento de direção X perfeito.
Agora considere o caso de todas as rodas girando na mesma direção. É bastante claro que os componentes X de força estão sendo cancelados aqui e os componentes Y são adicionados. O resultado líquido, o carro se moverá na direção Y. E se mantivermos apenas um par de rodas? A força da rede fará com que se mova na diagonal. Vamos explorar como este carro pode alcançar uma rotação perfeita em relação ao seu centro. Para isso, basta girar as rodas esquerdas em uma direção e as rodas direitas na outra direção. Você pode ver o novo padrão de força. Aqui, todos os componentes X e Y das forças são cancelados, resultando em falta de movimento de translação. No entanto, essas forças podem produzir um torque líquido, o que fará o carro girar em seu centro. Embora as rodas Mecanum sejam muito interessantes, elas têm um monte de peças móveis e fornecem menos tração em comparação com as rodas normais. Devido a essas razões, as aplicações industriais das rodas Mecanum estão limitadas apenas a empilhadeiras e outros dispositivos de transporte de materiais. Considerando a complexidade das rodas Mecanum, não podemos negar que os engenheiros por trás delas eram gênios criativos. Obrigado por assistir ao vídeo, e não se esqueça de fazer parte da equipe Lessix antes de sair.